Trabalhei 10 anos e fui premiada com um corte de 50%. Minha reação chocou todo mundo. O café ainda estava quente em minha caneca favorita, aquela com a foto do Rio de Janeiro que ganhei em minha primeira viagem a trabalho, quando Patrícia apareceu em minha mesa naquela manhã de terça-feira. Seus saltos ecoavam pelo escritório com a mesma frieza de sempre, mas havia algo diferente em seu semblante. Paula, preciso de você na sala de reuniões em 5 minutos. Sua voz soou mais cortante que o normal, se é que isso era possível. 10 anos. Foram 10 anos dedicados à Horizonte Consultoria, construindo uma carreira sólida tijolo por tijolo. Cada relatório entregue, cada projeto concluído com sucesso, cada hora extra não registrada, tudo isso passava como um filme em minha mente enquanto eu seguia pelo corredor em direção à sala de reuniões. O prédio comercial no centro, de Belo Horizonte, que eu conhecia como a palma da minha mão, parecia estranhamente hostil naquela manhã. Ao entrar na sala, encontrei não apenas Patrícia, mas também Ricardo, o novo diretor financeiro. Meu estômago gelou. Nos últimos meses, desde que a nova gestão assumiu, víamos pessoas sendo chamadas para reuniões semelhantes. Muitas não. Voltavam. Paula, vamos direto ao ponto. Patrícia ajustou seus óculos de armação cara, enquanto deslizava uma pasta em minha direção. A empresa está passando por uma reestruturação, como você deve ter percebido. Assenti mecanicamente, enquanto meus dedos tamborilavam nervosamente sobre a pasta fechada. Seus números são bons, Paula, sempre foram. Ricardo interveio, sua voz ensaiadamente empática. Mas precisamos fazer ajustes significativos em nossa folha de pagamento. Estamos propondo uma readequação do seu pacote de remuneração. Patrícia continuou, suas palavras caindo como pedras em meu estômago. Uma redução de 50% no salário base, com possibilidade de compensação através de metas agressivas de resultado. O mundo parou. Literal e metaforicamente. 50%. Metade do que eu ganhava após uma década de dedicação. Metade do que me permitia manter meu apartamento financiado, ajudar minha mãe com os remédios, continuar minha pós-graduação. Mas minha voz falhou e pigarreei para recuperar o controle. Como vocês esperam que alguém mantenha o mesmo nível de entrega com metade do salário? Paula, entenda que o mercado está difícil. Patrícia inclinou-se sobre a mesa, seu tom condescendente me irritando profundamente. Muitas empresas estão demitindo. Estamos oferecendo uma alternativa. Alternativa. A palavra ecoou em minha mente como uma bofetada. Lembrei-me de todas as vezes que adiei viagens, cancelei planos com amigos, perdi aniversários de família para entregar projetos urgentes, das noites mal dormidas revisando apresentações, das incontáveis vezes que coloquei a empresa em primeiro lugar. Quanto tempo tenho para decidir? Consegui perguntar, minha voz mais firme do que eu realmente me sentia. Precisamos de sua resposta até sexta-feira. Ricardo respondeu, consultando seu relógio de pulso, como se já tivesse outros compromissos mais importantes. Saí da sala sentindo o peso de cada um dos meus 35 anos. No corredor, cruzei com Marina da contabilidade, que me lançou um olhar de compreensão. Ela provavelmente já sabia. As notícias ruins corriam rápido naquele lugar. De volta à minha mesa, fitei a caneca de café, agora frio e intocado. A foto do Rio de Janeiro parecia zombar de mim, lembrando-me de tempos mais promissores. Abri a gaveta e me deparei com uma pequena caixa onde guardava lembranças desses 10 anos. O crachá do meu primeiro dia, fotos de confraternizações, cartões de agradecimento de clientes satisfeitos. Naquele momento, Eduardo, um dos analistas mais antigos da empresa, parou em minha mesa. Aos 58 anos, ele era uma das poucas pessoas que ainda restavam da antiga guarda. Pelo seu rosto, acho que você acabou de ter aquela reunião, ele disse, puxando uma cadeira para se sentar ao meu lado. É tão óbvio assim? Tentei sorrir, mas meus lábios tremeram. Paula, você é uma das melhores profissionais que já conheci nessa empresa. Não deixe que eles diminuam seu valor. Sua voz carregava o peso da experiência,
Às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior. Olhei pela janela do 15º andar. Belo Horizonte se estendia à minha frente, uma cidade de possibilidades e desafios. O sol da manhã refletia nos prédios de vidro, criando um mosaico de luz que parecia dançar diante de meus olhos marejados. Peguei meu celular e vi 3 mensagens não lidas de minha mãe. Filha, vem almoçar em casa domingo? Fiz aquele feijão tropeiro que você ama. A simplicidade e o carinho daquela mensagem contrastavam duramente com a frieza da reunião que acabara de ter. O resto do dia passou como um borrão. Tentei me concentrar no trabalho, mas minha mente estava em turbilhão. Cada pessoa que passava por minha mesa parecia carregar um olhar de pena ou curiosidade. Os cochichos nos corredores pareciam mais altos, mais invasivos. Ao final do expediente, enquanto guardava minhas coisas, encontrei um post-it antigo colado na lateral do monitor. Nele, havia escrito com minha própria letra, anos atrás: sonhos não têm prazo de validade. Era uma frase que tinha anotado depois de um treinamento motivacional da empresa. Irônico como agora ela ganhava um significado completamente novo. Saí do prédio quando o céu já estava tingido de laranja. O movimento intenso da Avenida Afonso Pena parecia refletir o tumulto em meu peito. Enquanto esperava o motorista do aplicativo, uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia que há muito tempo estava adormecida, esperando o momento certo para despertar. Naquela noite, deitada em minha cama, olhando para o teto do meu apartamento no bairro Funcionários, percebi que aquela reunião não era apenas sobre um corte salarial. Era sobre dignidade, valor próprio e principalmente sobre escolhas. A questão agora era: que escolha eu estava pronta para fazer? As paredes do escritório pareciam mais cinzentas na manhã seguinte. Cheguei mais cedo que o normal, parcialmente, para evitar os olhares curiosos dos colegas, parcialmente porque mal havia dormido. A noite anterior tinha sido uma maratona de planilhas, cálculos e cenários possíveis, todos apontando para uma mesma direção assustadora. Mal tinha ligado o computador quando Marcela, da área comercial, apareceu em minha mesa. Seus olhos transmitiam uma mistura de compaixão e constrangimento. Paula, soube o que aconteceu. Ela sussurrou, olhando para os lados como se estivesse em uma operação secreta. Sabe que a Carla aceitou a redução, né? Ela disse que é melhor que nada nos tempos de hoje. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Carla era uma das analistas mais competentes da empresa, mãe solo de 2 filhos. A ideia dela aceitando aquela situação me revoltava e assustava ao mesmo tempo. E como ela está? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. Bem, digamos que ela tem chorado no banheiro do 3º andar. Aquele que ninguém usa, sabe? Sabia muito bem. Era o mesmo banheiro onde eu havia chorado 10 anos atrás, quando perdi meu primeiro grande projeto. A diferença é que, naquela época, tinha pessoas que me ajudaram a levantar. Agora, parecia que todos estavam ocupados demais tentando não afundar. Durante a manhã, recebi uma série de mensagens no Teams. Algumas de apoio velado, outras sugerindo conformismo. Aceita, Paula, o mercado está difícil. Era o refrão comum. Cada mensagem dessas fazia meu coração apertar um pouco mais. No MUIS, horário do almoço, Eduardo me chamou para comer em um pequeno restaurante próximo ao escritório. O lugar era simples, daqueles que servem comida caseira e onde os garçons te conhecem pelo nome. Sentamos em uma mesa nos fundos, longe dos ouvidos corporativos. Você já decidiu o que vai fazer? Ele perguntou, depois que fizemos nossos pedidos. Sinceramente, estou aterrorizada, Eduardo. Confessei, mexendo distraidamente no guardanapo. Tenho um apartamento financiado, contas para pagar, minha mãe depende de mim. E tem seus sonhos também, ele completou, me olhando significativamente. Lembra daquele projeto de consultoria que você sempre falava em desenvolver? Claro, que lembrava. Era uma ideia que vinha cultivando há anos. Uma consultoria focada em humanizar as relações de trabalho, algo que ajudasse empresas a crescer sem perder sua essência humana. A ironia da situação não me escapava.
É diferente agora, Eduardo. O mercado está sempre de um jeito ou de outro. Ele me interrompeu. Sabe qual é a diferença entre agora e há 10 anos, quando você entrou aqui? Você tem experiência, conhecimento e uma rede de contatos. Só falta coragem. Suas palavras me atingiram com força. Lembrei-me de todas as vezes que adiei esse sonho em nome da segurança, do medo, das desculpas bem elaboradas que contava para mim mesma. De volta ao escritório, passei a tarde em piloto automático, enquanto minha mente fervilhava. Abri meu LinkedIn e comecei a ver as conexões que havia feito ao longo dos anos. Clientes satisfeitos, fornecedores, ex-colegas, uma rede construída com dedicação e profissionalismo. No final da tarde, Patrícia passou por minha mesa, seu perfume caro deixando um rastro no ar. Paula, espero que esteja considerando nossa proposta com cuidado, ela disse, seu tom artificial de preocupação mal disfarçando a pressão. Sabe, em tempos como estes, precisamos ser pragmáticos. Pragmáticos. A palavra ficou girando em minha mente enquanto observava ela se afastar. Era assim que eles justificavam transformar pessoas em números? Era esse o pragmatismo que havia me feito adiar meus sonhos por tanto tempo? Em casa, naquela noite, fiz algo que não fazia há muito tempo. Liguei para minha mãe. Não para falar sobre trabalho ou problemas, mas para ouvir suas histórias. Ela me contou sobre como começou sua pequena loja de artesanato depois que meu pai faleceu, sobre como todos diziam que ela não conseguiria. Sabe, filha, ela disse com aquela sabedoria que só as mães têm. Às vezes a vida nos empurra para o precipício justamente porque sabe que temos asas. Depois da ligação, sentei em minha pequena varanda. A noite de Belo Horizonte se estendia à minha frente, um tapete de luzes e possibilidades. Peguei um caderno antigo, daqueles que guardava ideias e sonhos, e comecei a escrever. Não números, ou planilhas, mas um plano. Um plano que começava com 2 palavras que faziam meu coração disparar. Eu peço. O medo ainda estava lá, claro, mas agora ele dividia espaço com algo mais forte. A certeza de que algumas decisões, por mais difíceis que sejam, são na verdade libertações disfarçadas de perdas. Naquela noite, dormi com uma paz que não sentia há dias. No dia seguinte, enfrentaria Patrícia e sua proposta pragmática, com algo mais valioso que números: minha dignidade. A sexta-feira amanheceu com uma garoa fina típica do inverno mineiro. Vesti meu blazer azul marinho, aquele que sempre me dava confiança em apresentações importantes, e me preparei para o que seria um dos dias mais decisivos da minha vida. Antes de sair de casa, olhei longamente para o pequeno quadro na parede da sala, uma aquarela do Mercado Central que havia comprado em minha primeira semana em Belo Horizonte. Era um lembrete constante de novos começos, de apostas arriscadas, que valem a pena. No escritório, a tensão era palpável. Patrícia tinha marcado a reunião para as 10 horas, provavelmente esperando que eu chegasse com o rabo entre as pernas, pronta para aceitar qualquer migalha que me oferecessem. Mal sabia ela. Eduardo passou por minha mesa mais cedo, deixando um pequeno post-it com uma frase: coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar dele. Guardei o papel na bolsa, junto com a carta que havia passado a noite escrevendo e reescrevendo. Às 9h55, levantei-me de minha mesa, ignorando os olhares curiosos dos colegas. O caminho até a sala de reuniões nunca pareceu tão longo. Cada passo ecoava no piso de mármore como um contador regressivo para uma explosão iminente. Patrícia já estava lá, acompanhada novamente por Ricardo. Seus sorrisos ensaiados vacilaram ligeiramente quando viram minha postura ereta. Meu olhar, decidido. Então, Paula, Patrícia começou, seu tom condescendente de sempre. Confio que você teve tempo suficiente para analisar nossa proposta. Sim, tive. Minha voz saiu mais firme do que esperava. E elaborei uma contraproposta. Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Patrícia ajustou os óculos, claramente desconfortável com o rumo inesperado da conversa. Contraproposta? Ela
repetiu, como se a palavra fosse estrangeira. Tirei um envelope da pasta e coloquei sobre a mesa. Minha carta de demissão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia pegou o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Paula, você precisa entender que o mercado está... Não, Patrícia. Interrompi, sentindo uma força que não sabia que tinha. Você precisa entender que algumas coisas valem mais que dinheiro. Dignidade é uma delas. Isso é muito emotivo. De sua parte, Ricardo tentou intervir, seu tom empresarial começando a rachar. Precisamos ser racionais. Racional? Minha voz tremeu levemente. Racional é reconhecer o valor das pessoas. Racional é entender que uma empresa não é feita só de números em planilhas. É feita de gente, de histórias, de dedicação. Levantei-me, sentindo o coração bater forte no peito. Vocês não... Estão propondo uma reestruturação. Estão propondo uma humilhação. E eu me respeito demais para aceitar isso. Saí da sala deixando os dois atônitos. No corredor, encontrei vários colegas disfarçadamente tentando ouvir a conversa. Seus olhares eram uma mistura de admiração e medo. O mesmo medo que eu sentia, mas estava determinada a não deixar-me dominar. As próximas horas foram um borrão de procedimentos de desligamento, caixa de papelão com pertences pessoais e despedidas emocionadas. Marina me abraçou chorando, sussurrando que eu era muito corajosa. Eduardo me presenteou com um pequeno caderno. Na primeira página estava escrito: para anotar os primeiros passos da sua nova jornada. Quando finalmente cheguei em casa, o peso da decisão começou a cair sobre meus ombros. Sentei-me no chão da sala, cercada por 10 anos de memórias, empacotadas às pressas, e chorei. Chorei de medo, de alívio, de raiva, de esperança. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens de apoio de colegas, algumas ofertas de indicações e uma mensagem particularmente tocante de Carla. Você fez o que muitos de nós gostaríamos de ter coragem para fazer. Passei o fim de semana reorganizando meu apartamento e minha vida. Criei uma planilha detalhada de gastos. Calculei quanto tempo minha reserva de emergência duraria. Comecei a esboçar um plano de negócios para minha futura consultoria. No domingo, durante o almoço na casa de minha mãe, contei tudo o que havia acontecido. Ela me ouviu em silêncio, servindo mais uma porção de feijão tropeiro. Sabe, filha, ela disse depois que terminei. Quando seu pai morreu e eu abri a loja, também achavam que eu estava louca. Mas às vezes a gente precisa ser um pouco louco para ser verdadeiro consigo mesmo. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, observei as luzes da cidade. Belo Horizonte parecia diferente. Agora, não mais um lugar de certezas confortáveis, mas um mundo de possibilidades inexploradas. Abri o caderno que Eduardo havia me dado e comecei a escrever. Ribeiro Consultoria, Humanizando Relações. Era apenas um nome, uma ideia ainda nebulosa, mas era meu. E pela primeira vez em muito tempo, o medo do futuro era menor que a expectativa de construí-lo com minhas próprias mãos. Os primeiros meses depois da demissão foram uma montanha-russa emocional. Cada manhã trazia consigo uma nova onda de desafios e inseguranças. O despertador ainda tocava no mesmo horário, mas agora, em vez de me arrumar para ir ao escritório, eu me preparava para mergulhar no desconhecido mundo do empreendedorismo. Transformei o quarto de hóspedes em um escritório improvisado. As paredes, antes vazias, foram preenchidas com post-its coloridos, mind maps e listas de objetivos. Minha mesa, resgatada de um brechó no bairro Savassi, carregava as marcas do tempo. Assim como eu, estava começando uma nova fase. As primeiras semanas foram dedicadas a estudos intensivos. Cursos online de empreendedorismo, marketing digital, gestão financeira. Qualquer conhecimento que pudesse me ajudar a transformar meu sonho em realidade. As noites eram longas, regadas a café e a companhia constante do meu notebook. Foi durante uma dessas noites de estudo que recebi uma mensagem inesperada de João, um ex-cliente da Horizonte Consultoria.
Paula, soube que você saiu da empresa. Precisamos conversar. O encontro aconteceu em uma cafeteria no Santo Agostinho. João, diretor de RH de uma empresa de tecnologia, foi direto ao ponto. Estamos com um projeto de reestruturação organizacional e precisamos de alguém com sua experiência e principalmente com sua visão humana do negócio. Meu coração disparou. Era a primeira oportunidade real de trabalho independente. Quando ele mencionou o valor da consultoria, tive que fazer força para manter a compostura profissional e não gritar de alegria ali mesmo. Só tem um detalhe, ele acrescentou. Precisamos começar na semana que vem. Os dias seguintes foram frenéticos. Corri para formalizar minha empresa, definir processos, criar apresentações. Minha mãe me emprestou um dinheiro que tinha guardado. É um investimento no seu sonho, filha. O que me permitiu contratar um contador e um designer para criar a identidade visual da Ribeiro Consultoria. O projeto com a empresa de João foi desafiador, mas gratificante. Cada reunião, cada workshop, cada feedback positivo era uma confirmação de que estava no caminho certo. Ao final do primeiro mês, quando recebi o primeiro pagamento como consultora, independente, chorei olhando para o comprovante de transferência. Mas nem tudo eram flores. Houve semanas sem projetos, propostas recusadas, momentos de dúvida cruel. Em uma dessas noites particularmente difíceis, recebi uma ligação de Carla, minha ex-colega da Horizonte. Paula, você não vai acreditar. Sua voz tremia de emoção. Pedi demissão hoje. Depois de ver você se saindo bem, percebi que também posso tentar algo novo. A notícia me pegou de surpresa. Marquei um café com ela para o dia seguinte e, durante nossa conversa, uma ideia começou a se formar. Por que não unir forças? Carla tinha experiência em treinamento e desenvolvimento, uma área que complementaria perfeitamente meus serviços de consultoria. E se formássemos uma parceria? Propus, observando seus olhos brilharem com a possibilidade. 3 meses depois, de minha saída da Horizonte, a Ribeiro Consultoria já não era mais apenas minha. Carla se tornou parceira em projetos específicos, trazendo uma energia nova e ideias brilhantes. Juntas, desenvolvemos um programa de capacitação em liderança, humanizada que logo se tornou nosso carro-chefe. Eduardo, que continuava na Horizonte, se tornou nosso mentor informal. Nos encontrávamos mensalmente para almoços onde ele compartilhava sua experiência e nos alertava sobre possíveis armadilhas do mercado. Vocês estão criando algo diferente, ele dizia. Algo que o mercado está precisando desesperadamente. Um dia, recebemos um e-mail que mudou tudo. Uma grande empresa de Belo Horizonte queria nossa consultoria para reformular todo o seu departamento de recursos humanos. O projeto era 3 vezes maior que qualquer coisa que já tínhamos feito. Será que damos conta? Carla perguntou, mordendo o lábio nervosamente enquanto líamos a solicitação. Juntas? Claro que damos. O projeto nos obrigou a crescer, rapidamente. Contratamos 2 assistentes, alugamos uma pequena sala comercial no bairro Funcionários e mergulhamos de cabeça no desafio. As noites viraram dias, os fins de semana viraram extensões da semana, mas cada pequena vitória era... Nossa, 6 meses depois de minha saída da Horizonte, recebi um envelope em meu novo escritório. Dentro, havia um convite para dar uma palestra em um congresso de RH sobre humanização nas relações de trabalho. O remetente? A própria Horizonte Consultoria. Sentada em minha nova mesa, olhando pela janela que dava para a mesma cidade, que sempre conheci, mas que agora parecia tão diferente, percebi quanto havia mudado. O medo ainda estava lá, claro. Agora eu sabia que ele nunca vai embora completamente. Mas ele tinha se transformado em um companheiro de viagem, não mais um obstáculo. Naquela noite, ao atualizar meu diário profissional, uma prática que havia adotado desde o início dessa jornada, escrevi: às vezes é preciso perder o chão para descobrir que sabemos voar. Era uma quarta-feira ensolarada quando cruzei novamente as portas da Horizonte Consultoria, exatamente 1 ano após minha saída. Dessa vez, não como funcionária, mas como palestrante convidada do evento anual de capacitação da empresa. A ironia não me escapava.
O saguão estava diferente. Novas cores, novo layout, mas o nervosismo que sentia era familiar. Ajustei o blazer verde esmeralda que havia comprado especialmente para a ocasião e respirei fundo. Na pasta, além da apresentação, carregava algo mais valioso, a certeza de quem eu havia me tornado. Patrícia me recebeu no hall com um sorriso artificial. Seus olhos registraram com mal disfarçada surpresa minha postura confiante, o novo, corte de cabelo, a ausência do medo que antes me caracterizava. Paula, que bom te ver, ela disse, seu tom profissional mascarando o desconforto. Sua palestra sobre humanização nas relações de trabalho é uma das mais aguardadas do evento. Obrigada pelo convite, respondi com sinceridade. É interessante como a vida dá voltas, não é? Enquanto me dirigia ao auditório, encontrei rostos conhecidos. Marina correu para me abraçar, seus olhos brilhando de alegria. Você não vai acreditar. Comecei meu próprio negócio de consultoria financeira. Ela sussurrou excitada. Eduardo, que agora ocupava um cargo de diretoria, me deu uma piscadela discreta. O auditório estava lotado. Na primeira fila, reconheci vários ex-colegas, incluindo alguns que tinham aceitado a redução salarial no ano anterior. Seus olhares eram uma mistura de curiosidade e algo mais. Talvez esperança? Boa tarde, comecei, minha voz firme ecoando, pelo ambiente. Hoje vou falar sobre transformação. Não apenas a transformação das empresas, que é inevitável, mas principalmente a transformação pessoal que nos permite crescer através dos desafios. Durante a próxima hora, compartilhei, não apenas teorias e casos de sucesso da Ribeiro Consultoria, mas também minha própria jornada. Falei sobre medo e coragem, sobre perdas que são ganhos disfarçados, sobre a importância de manter a humanidade em um mundo cada vez mais focado em números. Há um ano, continuei, observando Patrícia se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Eu estava sentada onde vocês estão, enfrentando uma decisão que mudaria minha vida. Hoje, dirijo uma consultoria que atende clientes em 3 estados. Tenho uma equipe de 6 pessoas e, mais importante, acordo todas as manhãs sabendo que estou contribuindo para tornar o ambiente corporativo mais humano. Ao final da palestra, durante a sessão de perguntas, uma jovem analista levantou a mão. Como você soube que era a hora certa de dar o salto? Sorri, lembrando-me de minhas próprias dúvidas. Não existe hora certa. Existe a hora em que você decide que seu valor próprio vale mais que sua zona de conforto. Depois do evento, no coquetel de encerramento, fui surpreendida por Ricardo, o antigo diretor financeiro. Seu sucesso me fez repensar muitas coisas. Ele admitiu, o olhar baixo. Talvez tenhamos sido precipitados em nossas decisões. Às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior. Respondi, repetindo as palavras que Eduardo havia me dito há 1 ano. Saí do prédio ao entardecer. O céu de Belo Horizonte pintado em tons de laranja e rosa. No estacionamento, encontrei Carla me esperando. Agora sócias, íamos direto para uma reunião com um novo cliente potencial. Como foi? Ela perguntou curiosa. Libertador, respondi, entrando no carro. Sabe aquela sensação de fechar um ciclo? No caminho para a reunião, passamos pela Praça da Liberdade. O local estava especialmente bonito naquela tarde, com suas palmeiras imperiais e jardins bem cuidados. Pedi para Carla parar o carro um momento. Tirei do bolso o antigo crachá da Horizonte, que havia guardado como lembrança. Olhei para a foto antiga, para aquela Paula que sorria nervosamente, ainda sem saber o que o futuro reservava. O que você está pensando? Carla perguntou, observando o meu momento de reflexão. Estou pensando em como às vezes precisamos perder tudo para nos encontrar, respondi, guardando o crachá de volta na bolsa. E em como cada final é apenas um novo começo. Seguimos viagem pela cidade que tinha testemunhado minha transformação. No rádio tocava O Que Você Faz Para Ser Feliz, de Clarice Falcão, uma música que tinha ganhado um novo significado para mim no último ano. Olhei pela janela, observando Belo Horizonte passar. O mesmo mercado central onde comprei minha primeira aquarela.
Os prédios históricos da Praça da Liberdade. As ruas movimentadas do centro que guardavam tantas memórias. A cidade não havia mudado, mas meu olhar sobre ela sim. Naquela noite, depois da reunião bem-sucedida com um novo cliente, voltei para casa com uma sensação de plenitude que jamais havia experimentado em meus anos de carteira assinada. No pequeno escritório do meu apartamento, onde tudo havia começado, peguei o caderno que Eduardo me dera há 1 ano. Na última página escrevi: Hoje voltei a Horizonte, não como quem retorna ao passado, mas como quem mostra ao passado o quanto o futuro pode ser surpreendente. E descobri que a maior consultoria que podemos fazer é com nós mesmos, reconhecendo nosso valor, acreditando em nossos sonhos e tendo a coragem de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Fechei o caderno e olhei pela janela. A noite de Belo Horizonte brilhava com milhares de luzes, cada uma delas lembrando-me das infinitas possibilidades que surgem quando temos coragem de acreditar em nós mesmos. Do alto do meu apartamento, a cidade parecia diferente agora. Não mais um lugar de medos e incertezas, mas um território de conquistas e realizações. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Carla. Preparada para a apresentação de amanhã? Vai ser nosso maior projeto até agora. Sorri digitando minha resposta. Sempre. E sabe o melhor? Agora sabemos que podemos fazer qualquer coisa. Deitei-me na minha rede na varanda, um hábito que tinha desenvolvido nos últimos meses para relaxar depois de dias intensos. O vento suave de Belo Horizonte trazia o cheiro característico da cidade, uma mistura de jasmim dos jardins da vizinhança com o aroma do café que nunca falta nas casas mineiras. Pensei em tudo que havia acontecido no último ano. As noites de insônia, as contas apertadas, os momentos de dúvida, mas também as vitórias, as descobertas, os sorrisos de clientes satisfeitos, a liberdade de criar algo verdadeiramente significativo. Amanhã seria outro dia de desafios, outro dia de crescimento. Mas agora eu sabia que não havia obstáculo grande demais para quem decide ser protagonista da própria história. O medo ainda existia, claro. Ele sempre existiria. Mas agora era apenas um coadjuvante em uma história muito maior. A história de uma mulher que descobriu que sua maior força estava justamente naquilo que um dia tentaram diminuir: sua humanidade. Fechei os olhos, sentindo a brisa noturna de Belo Horizonte. Em algum lugar da cidade, talvez outra pessoa estivesse enfrentando seu momento de decisão, seu próprio ponto de virada. E talvez, assim como eu há 1 ano, ela descobriria que às vezes é preciso perder tudo para ganhar algo muito maior, a si mesma. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.